Josué Guimarães, Os Tambores Silenciosos. Vamos analisar essa obra fantástica do Josué Guimarães. Ele começou a trabalhar como jornalista na década de 40 e estreou na ficção nos anos 70. Então ele tem uma visão diferente na sua escrita, a visão sociopolítica é uma visão de um romancista, que é o homem, que é o escritor, então na sua vida ele tinha essa visão e também permeava a sua escrita. Tá? Por consequência, a produção da escrita desse autor, seus romances, seus contos, sempre foram reflexos daquilo que ele trabalhou, que ele lutou junto nessa visão sociopolítica. Então, mais ou menos na década de 70, essa obra foi escrita. A questão da censura e do autoritarismo e da repressão é muito presente e totalmente tematizada nos Tambores Silenciosos. O escrito é de 75, foi publicado em 77, após escapar de uma ameaça de censura. Então ele conseguiu, ele deu uma esperadinha para publicar e escapou da censura essa obra, que a temática é totalmente a repressão e o totalitarismo. De repente passou de alguma maneira no crivo. Vale-se de uma comicidade de crítica, tem características de ficcional, para construir os personagens, enfim, sobre ambição e mediocridade. Então ele é ficcional, temática é o autoritarismo, mas não é uma história verdadeira, real, mas enfim, vale-se daquilo que é presente no momento para construir a personagens. Então, a fábula acontece, a história, não, quando foi publicado, em 1936, às vésperas do dia de 7 de setembro, tá? Na fictícia cidade da Lagoa Branca. Então ele cria essa cidade, e aí próximo ao dia 7 de setembro, da independência, se destaca bem no livro a figura do prefeito, que é um personagem ingênuo e despótico que quer transformar a cidade numa ilha de tranquilidade. Então, como se o mundo ali, ninguém não vai atingir a nossa cidade, a nossa Lagoa Branca não vai ser atendida. E aí ele vai com essa ideia de não vai chegar nenhuma tragédia até nós, ele começa a censurar a circulação dos jornais. Como assim? Não é uma censura, não é para passar nenhuma notícia trágica. Ninguém é para ficar sabendo do que acontece no resto do mundo ou do país. Então, proíbe a circulação de jornais, manda confiscar os aparelhos de rádio. Então, não vai ter jornal, não vai ter rádio, não vai ter nada. E as decisões do prefeito não são questionadas pelas autoridades locais, né? Os moradores só assistem insatisfeitos, mas não fazem nada. Então, as outras autoridades não questionam, os moradores assistem, mas não fazem nada, não estão satisfeitos, mas se sentem impotentes diante dessa situação e dessa decisão do prefeito. Então, durante toda a narrativa, os planos, então, são bem-sucedidos, né? E aí esse prefeito é um coronel. Graças à obediência e à bajulação dos políticos locais e ao abuso do poder dos policiais e militares. Então, dá tudo certo, porque eles vão retirando os jornais e todo mundo obedece, os militares realmente se sobrepõem e cumprem com prisão e tortura aqueles que apresentam o menor sinal de insubordinação. Então, alguém que tenta falar sobre isso, qualquer coisa sobre o que está acontecendo no mundo, são punidos, são presos, são torturados. Um exemplo disso é o poeta, que foi preso por ter na sua livraria um exemplar de Cacau, de Jorge Amado. E os adolescentes que foram presos, torturados por ouvir rádio às escondidas. Então, tinha adolescentes escutando música no rádio, foram presos, torturados, e o dono da livraria, porque tinha esse livro do Jorge Amado, Cacau. Eles iam fazendo as repressões conforme o prefeito tinha pensado nessa sua cidade perfeita. E aí, em paralelo a tudo isso acontecendo na cidade, quem é guiado, como nós somos guiados nessa leitura desse livro, são pelas 7 irmãs. O que acontece? São 7 irmãs que moram numa casa, num sobrado, e elas observam pela janela, com um binóculo, tudo aquilo que acontece na cidade. E elas vão se revezando para observar com o binóculo. Então, elas se revezam entre a costura e o binóculo. E elas vão olhando, é como se o leitor observasse a cidade e o comportamento através das lentes do binóculo. Então, vai focando em alguns acontecimentos. Por isso, foca lá num militar agredindo e retirando o dono da livraria. Foco ali, conta aquela história, elas observando. Foca nos adolescentes e elas vão observando. E o leitor vai sendo guiado por essa observação. Dela chama a outra irmã vem ver também. E elas vão observando as artimanhas do prefeito e das demais autoridades e vão conversando entre elas. Aí elas começam a produzir pássaros de algodão preto e vão espalhando pela cidade. Costuram esses pássaros como se fossem urubus e vão colocando nos telhados da cidade. Alguns vão aparecendo.
E, ao mesmo tempo, os jovens estão se organizando para fazer um grande protesto no dia 7 de setembro para acabar com esse prefeito. E aí, ao passo que elas já sabem que vai acontecer isso, porque elas estão sempre observando da janela, elas já perceberam a movimentação da juventude em relação a isso, então elas vão como participando desse protesto e vão espalhando os urubus pela cidade, pelo centro, onde iria acontecer então o desfile de 7 de setembro. E aí o prefeito começa a ficar muito irritado, e a população toda, o que que é isso? A cidade está sendo tomada por pássaros pretos, começa a achar que é coisa do demônio, enfim, urubus que estão vindo aqui e tal. E aí causa uma grande confusão, e todos se juntam lá, e já está acontecendo então a entrega dos folhetos para esse 7 de setembro, que a juventude está organizando. Todos se juntam na praça já para protestar. O prefeito, enlouquecido, resolve retirar os pássaros e conseguem pegar um deles. Quando ele acha que é vivo, enfim, ou que é mágico, começa a mexer. Quando ele consegue rasgar, ele descobre que é de algodão o interior, o enchimento desse pássaro. Parece um pássaro empalhado, mas é de algodão. E aí é tudo revelado, enfim, os jovens conseguem fazer a revolução deles. É bem interessante o modo como ele coloca essas irmãs como se fossem parceiras dos jovens, a partir de que elas podem observar com o binóculo, como se elas fossem uma narradora observadora, onisciente, que sabe tudo o que está acontecendo e que não participa da história. Somente no final é que começa esse mistério dos urubus aí, que se descobre que são elas que colocaram. Bem interessante a obra, discute autoritarismo, faz um paralelo dos personagens com a ditadura, e evidentemente a temática é o autoritarismo e a ditadura. Provavelmente passou despercebido pela censura, porque é muito claro a colocação dessa ideia.